aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me vistes. Felizes os que crerão, sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não está escrito neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, segundo domingo da Páscoa, mas também é o domingo dedicado à Divina Misericórdia. E que alegria
nós experimentamos dentro de nós em reconhecer-nos amados por Deus. Ele nos ama verdadeiramente, Ele dá a sua vida por cada um de nós. Vai dizer o salmista, é Ele quem faz tudo, Ele fez todas as coisas, por isso nós somos convidados a dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é sem fim, ela é eterna. Meus irmãos, às vezes parece que essa verdade de fé, ela não cai no nosso coração. Parece que nós não nos damos conta disso. É como se fosse simplesmente uma história. Não se trata só de uma história. É algo que transforma todas as coisas. Recria tudo aquilo que tinha sido criado. Traz de novo a ordem, aonde entrou a desordem. Jesus no Evangelho de hoje, quando Ele fala, a paz estejam convosco, Ele está devolvendo a toda a humanidade a paz que nós tínhamos perdido quando nos voltamos contra Deus. Quando permitimos que a nossa vontade fosse sobreposta à vontade de Deus. É Ele quem se reconcilia conosco. Reconcilia toda a humanidade ao Pai, por meio do seu sacrifício na cruz. Agora nós olhando para o Evangelho e olhando para o Ato dos Apóstolos, nós vemos um povo antes e depois. Diz o Evangelho que eles estão reunidos pelo medo, com medo dos judeus, trancados. A primeira leitura vai dizer que eles estão cheios de temor. Olha a transformação. Passam do medo para o temor. Meus irmãos, o que o medo faz? O medo paralisa. O medo nos prende de uma tal forma que nós não conseguimos ver com clareza aquilo que está à nossa volta. Agora, quem tem o temor é aquele que já fez um encontro com o Senhor e reconhece que mesmo nas dificuldades, a sua graça, ela nos acompanha. E se nós olharmos aquilo que vai dizer São Paulo na segunda leitura, ele vai dizer que a herança que nós recebemos, ela não se corrompe, ela não mancha, ela não murcha, que foi nos reservado a graça dos céus. Meus irmãos, isso é grande. Não é a força da palavra do Padre, mas é a palavra de Deus na ação do Espírito Santo que pode nos fazer compreender a grandiosidade disso daqui. E aí ele continua dizendo tantas outras coisas para nós, que o Senhor nos reserva a salvação, mas ele diz algo que parece que não entendemos, porque ele vai dizer, esse é o motivo da vossa alegria. A nossa alegria é esta, é saber-se amado por Deus. É isso que é celebrar a misericórdia, é reconhecer que se não fosse a misericórdia de Deus, aonde estaria eu? Aonde estaria? Aonde eu estaria, Senhor, sem a sua misericórdia? Porque com a sua misericórdia, enriquecido dela, experimentando dela, eu sou só isso. Aonde eu estaria se não permitisse com que essa misericórdia ocasionasse uma transformação na minha vida? Aonde estaria eu? Mas aí ele vai dizer que é necessário também o tempo da aflição, da provação. E aqui a gente não entende nada. A gente não entende nada. Porque na provação a gente fica, na provação a gente se lamenta, e a gente não entende que o motivo da minha alegria não é aquilo que eu estou querendo resolver, mas que o motivo da minha alegria é porque eu sou alcançado pela graça de Deus. Ah, meus irmãos, olhando a primeira leitura, nós entendemos por que este povo, depois da conversão, age diferente. Olha aqui, os elementos da nossa fé, escancarados na primeira leitura. Vamos ver se nós vivemos ele. Vai dizer
que eles eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos. Nos ensinamentos dos apóstolos, ou seja, perseverantes naquilo que a igreja ensina. Você tem buscado escutar o que a igreja ensina? Você escuta a palavra de Deus? É dela que você busca respostas para a sua vida? Porque tem muita gente que escuta um monte de coisa. Vem para a igreja, sim, vem, para cumprir o preceito. Entrou, sentou, saiu e sai feliz. Não porque encontrou Cristo. Sai feliz porque acabou. Ai, graças a Deus acabou. Ainda não quando sai falando. Ai, como o padre falou tanto hoje. Ai, eu não gosto desse padre. Esse é aquele que fala muito. Ai, esse é aquele que faz isso. Que pobreza. Não entendeu nada. Se nós não escutamos aquilo que a igreja nos diz, que é a palavra de Deus, meus irmãos, o nosso coração não se transforma. E a gente fica que nem lixeira, colhendo tudo aquilo que não presta. E depois, se você está cheio do que não presta, qual resposta você vai trazer para a sua vida? Uma resposta de libertação, de felicidade, de paz? Existe paz no meio da confusão? Percebam o quanto nós precisamos estar atentos, o quanto nós precisamos abrir os nossos ouvidos mais para a palavra de Deus, para que ela vá transformando a nossa vida. E aí eles continuam, porque vai dizer que além do ensinamento dos apóstolos, eles estavam unidos na comunhão fraterna. Ou seja, não é uma fé isolada, não é isolado. Eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. A fé precisa me levar ao encontro do outro. É isso que o Papa Francisco tanto dizia, uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro, uma igreja que é testemunha. Porque de que adianta você rezar o dia inteiro, se veste adequadamente, vive falando as coisas de Deus, mas depois as suas ações são cheias de brutalidade. O seu olhar é sempre um olhar de julgamento, de questionamento, mas como quem quer diminuir o outro, não como quem quer fazer o outro crescer. Aí não dá, não tem condição, não entendeu? Porque se nós vemos no evangelho de hoje, os discípulos estavam reunidos. Jesus vai ao encontro deles. Jesus derrama a paz. Jesus mostra um caminho de reconciliação. Porque a paz também está, meus irmãos, quando nós olhamos para nós, reconhecemos a nossa miséria e suplicamos a misericórdia. Quem nunca, depois de uma confissão, não se sentiu aliviado? Que depois de uma confissão, parece que as coisas mudaram. E mudaram por quê? Porque tirou de si todo o peso. Todo o peso. Tirou de si tudo aquilo que distanciava da graça de Deus, que impedia de entender aquilo que ele desejava, aquilo que ele queria. Agora Tomé não estava. Aonde é que estava Tomé? Ninguém sabe aonde ele estava. Talvez Tomé não estava lá porque depois da morte de Jesus, ficou com medo, não entendia por que estar no meio daquelas pessoas, ou talvez não sabia nem o que dizer para os outros. Se sentia perdido. Quantas vezes nós também nos distanciamos? Você não? Porque às vezes nós dizemos tanto, ó o Tomé, ó o Tomé. Mas será que nenhum de nós é Tomé? Será que você já não saiu? Eu não vou mais nessa igreja porque aquele padre fala assim. Eu não vou naquela igreja porque aquela mulher faz desse jeito. Eu não vou fazer isso por conta daquilo. E quantas vezes você quis desistir ou até se afastou por conta daquilo que é secundário? Quantas vezes? Eu estou tão desanimado. Claro, faz tudo como se fosse um serviço de obrigação. Está desanimado mesmo. Está desanimado. Porque não está encontrando com Jesus. Agora, o pobre Tomé, diante da alegria dos irmãos, ele diz, eu não acredito, se eu não colocar o meu dedo lá, se eu não colocar a minha mão. Agora, meus irmãos, o que Tomé faz
é aquilo que muitos de nós fazemos muitas vezes na nossa vida. É um grito de quem não conhece, de quem não sabe, mas que quer experimentar algo novo. Existe, e isso aqui é importante para nós, existe a dúvida que nasce da frieza e do relaxamento. Eu duvido. Será mesmo que é assim? Uma vez, e não faz muito tempo, encontrei uma pessoa que dizia assim: padre, eu não sei se eu acredito em Nossa Senhora. E conversa vai, conversa vem. Ela falou que toda semana fica batendo papo com os protestantes que vão na porta dela. Com todo o respeito às outras religiões, porque não é o mérito da questão. O mérito é, se eu quero acreditar em algo, eu devo buscar algo que me ajuda a sustentar a minha fé. Agora, se eu fico escutando coisas contrárias, é lógico que eu vou provocar em mim um monte de dúvida. Agora eu digo, esta dúvida me ajuda a crescer? Não, essa dúvida me esvazia. Dúvida que esvazia não serve de nada. Não serve de nada. Corrói, destrói. Dúvida vazia. Nós precisamos, como Tomé. Tomé não é que duvida simplesmente daquele que duvida porque ele menospreza. Não é como nos evangelhos. Tantos evangelhos, nós encontramos Jesus que reprova aqueles que dizem: faz milagre, que a gente quer ver. Prova. Jesus não dá o gostinho a nenhum desses. Porque Jesus, ele não quer satisfazer os nossos desejos. Não é o seu interesse. Não é. Ele não faz as coisas para ter espetáculo, de modo algum. E Jesus sabe a intenção do coração. Se não é para encontrá-lo, de nada serve. Agora, Tomé, o seu grito é o grito que muitas vezes tantos de nós experimentou. Eu não estou vendo nada, mas eu quero ver, Senhor. Eu preciso. Por isso que ele desafia, eu quero pôr a mão. E Jesus se deixa encontrar, porque esta crise que experimenta Tomé é a crise que faz crescer. A crise que faz crescer. Tem gente que fala: eu não tenho crise, por isso que você está assim do mesmo jeito. Infantil, boba, e ninguém quer ficar perto de você. Que duro, mas é uma realidade. É uma realidade. Se uma pessoa entrasse na igreja vestindo as suas roupas de criança, seria ridículo. Todo mundo ia ficar olhando e falar assim: mas que coragem, né? Está usando a roupa de quando tinha 10 anos e acha que está... É assim que a gente faz. Mas na vida espiritual, às vezes nós estamos assim, ridículos. Porque nós estamos ainda vivendo uma fé de quando nós tínhamos 8 anos de idade. A fé que nós aprendemos lá na catequese. E nós não evoluímos em nada. E não evoluímos em nada por quê? Porque não temos crise. Porque somos indiferentes. Entra na igreja e sai da igreja do mesmo jeito. Indiferente. Cumpriu o preceito, mas não cresceu. Não teve encontro. Aqui a crise de Tomé produz transformação. A crise dele, a dúvida dele, o desejo dele faz com que exista um encontro, aonde ele reconhece: meu Senhor e meu Deus. Agora, meus irmãos, façamos também nós o nosso encontro, porque chega uma hora na nossa vida que só a fé aprendida não é suficiente. É necessário que você viva a fé, que você faça a sua experiência, que você se torne testemunha de Cristo. E se você fizer assim, quando sair por aí, as pessoas vão olhar e vão falar assim: nossa, eu também quero experimentar disso. Eu quero conhecer esse Deus. A nossa fé precisa ser provocativa, não de debate de rede social, não de ficar rebaixando os outros, não. Provocativa no sentido de que ilumina e provoca aquilo que é treva, porque é cheio de vida. Meus irmãos, agradeçamos a Deus que nos ama tanto e que não se cansa de nós, que não desiste de nós e que pela sua misericórdia nos sustentou até aqui.
misericórdia. Se você tem alguma coisa na sua vida, lembre-se, eu só tenho por causa da misericórdia de Deus. Se você hoje acha que é alguma coisa, lembre-se que só é pela misericórdia de Deus. Peçamos essa graça de que nenhum de nós fique ainda preso nessa fé infantil, mas que nós possamos crescer, amadurecer e reconhecer na nossa vida a grandiosidade deste Deus que não se cansa de nos amar. Acolhemos hoje o seu amor por nós e respondamos, como diz Santa Faustina, a única resposta nossa a essa misericórdia é confiar no Senhor. É confiar, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando não tenho respostas, mesmo quando as coisas estão difíceis. Jesus, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.